Próximo, vereador inscrito, a bancada do PL, vereador Scalco. Senhor presidente, caros colegas, eu só vou usar de forma rápida esse espaço para... Que bom que o governo municipal agora pensou em fazer seguro de obras públicas de alto valor. Tem um projeto meu aqui, de fevereiro de 21, faz 3 anos, Rafael Bueno, protocolado nessa casa, a lei pronta, que tá trancada, né? Já poderíamos ter há 3 anos essa ideia implantada em Caxias, um projeto pronto. Era só ter tramitado, o governo ter sancionado a lei, há 3 anos a gente já não teria tido esses problemas aqui, já teria resolvido o problema. Mas falta a comunicação, né? A gente dá as ideias, sugere projetos interessantes, mas, sei lá, parece que quando não é do lado que interessa, deixa de lado, mesmo sendo para o bem da cidade, não é feito. Mas está aí o projeto pronto, a lei toda escrita, prontinha, só tramitar e lá promulgar a lei, já pode ser utilizada, seguro de obras públicas, desde fevereiro de 2021, uma lei minha, está dentro da casa, está no sistema, não precisa nem pedir, é só catar no sistema. Foi a sua parte, vereador. Olha, vereador Scalco, acho que não existe ninguém nessa casa que tenha mais divergências ideológicas com o senhor do que eu. O senhor sabe disso? Eu falo aqui da relação de coleguismo. Temos quase 100% de divergência ideológica. Mas somos colegas, trabalhamos nessa casa legislativa. Agora, tem coisa que não dá. E eu já disse que quem mais dá munição para a oposição é o prefeito, é a gestão dele. Nós estamos há 3 anos e 7 meses de um governo com várias licitações fadadas ao fracasso, várias obras na derrocada, e agora, 3 anos e 7 meses, de vários secretários que vieram aqui, gestores, com seus títulos, trazendo propostas prontas, dizendo que faziam, que aconteciam, desconsiderando essa casa legislativa, fazendo chacota de vereadores. Aliás, lembro numa certa oportunidade de um tal secretário que teve uma postura bem indigesta com o senhor. Vereador, lembro disso. Eu presenciei. Nem deu comissão de ética à época. Aquilo caberia, inclusive, né? Não há comissão de ética para secretário, mas caberia uma ação enérgica do prefeito de alguém que teve uma atitude bem pouco cortês com o senhor, por alguma cobrança que o senhor fazia de incompetência na gestão. Bueno, e aí agora se faz um seguro para essas obras. Mas assim, é duvidada a inteligência desse parlamento e da população frente à incompetência e à população que sofre com 2 obras viárias da cidade que demonstram grandes problemas. Se vereadora Gladys, a senhora está reclamando, e com razão, da entrada do Risso, nós lá no Planalto, nem luz do final do túnel não temos. Nem entrada. É mola quebrando, é caminhão que não entra, é a vão das crianças, é os moradores da Vila Ipiranga que não conseguem comprar no Andreassa, é as crianças que não conseguem atravessar a rua para ir no Melvin e vice-versa, os idosos que não conseguem da Vila Ipiranga ir no Cristo Operário, na igreja, na missa. Então, eu não sei, a vida é dura. Quem sabe, se há 3 anos tivesse pensado nessa coisa, é praticamente um reator nuclear, né? É uma coisa de muita tecnologia que tem que se fazer, né? Eu não lido com CNPJ e com tanta tecnologia assim, mas imagino que os iluminados da administração poderiam ter pensado isso antes e o povo ter sofrido menos. Obrigado, vereador Scalco. Seguimos com todas as divergências, mas nisso nós concordamos. Obrigado. Está tramitando nessa casa muitos projetos que não são de ideologia, são projetos bons para a nossa cidade, são soluções para vários vereadores, independente do partido. São ideias boas que podem ser implementadas, projetos muito interessantes que podem ser implementados, mas parece que esse governo, quando não é da sua parte, parece que tem uma certa barreira, não sei o que acontece. Nós estamos aqui para ajudar a cidade, independente do partido. A nossa ideologia, eu e do Lucas, é muito diferente. A gente pensa, independente, somos amigos, mas a ideologia é muito diferente.
Mas é por Caxias. Nós estamos aqui para trabalhar por Caxias. Né? A sua parte, vereador Rafael. Scalco, eu chamo a atenção aqui porque eu acho que depois das cobranças que foram feitas na última sessão, aí foram máquinas para o Risso e ali para o Planalto. Ontem abriram o recuo ali do acesso ao Planalto, Vila Ipiranga, acesso ao Planalto. E eu só chamo a atenção, vereador, na iminência de acontecer algum acidente naquele local. Porque não adianta abrir um recuo pelo anseio da população ou político, abrir aquele recuo e da mesma forma deixar aquele estado todo no entorno daquele parque de obras. Porque aquilo ali é um aceno para ter qualquer acidente em momentos, tá? Inclusive numa temperatura que está agora com serração. Então, eu acho que se tiver que fazer alguma coisa, não façam por querer acalmar o clamor da população. Uma tapeada, como se diz, mas que façam algo realmente que coloque condições dignas para as pessoas poderem atravessar a BR com seu veículo e não uma tapeada. Obrigado, vereador. Exatamente. Temos que ter um cuidado especial, porque às vezes na ânsia de querer, véspera de eleição, resolver fazer tudo, se tem um retrabalho depois que vai custar o dobro para o poder público, com material desperdiçado, por querer fazer na pressa para mostrar trabalho que não fez durante 3 anos e meio, pode acontecer de fazer, de repente, não da forma correta, que vai estourar daqui 6 meses de novo, e aí é dinheiro público indo para o lixo, como a gente já viu, jogar só, como é que a gente chama? Asfalto sem socar, sem fazer o recorte, sem fazer o retalho certinho, para não infiltrar, vai dar problema aí na frente. Só parte, vereadora Tati. Vereador Scalco, importante dizer que a mudança na legislação das licitações ela é federal, o que possibilita agora a contratação de seguro, o que não permitia anteriormente. Então, é importante a gente esclarecer esse ponto. Acho que vale a pena pagar um pouco mais na hora da licitação para ter esse seguro, porque é isso, né? Não se trata do prefeito Adiló, mas se trata de todo e qualquer prefeito que assumir essa situação, né, de licitações públicas, que a gente sabe que é uma dificuldade, né? E com relação à sua fala, vereador, o senhor também já teve projetos, sim, aprovados, né, sancionados pelo prefeito Adiló. Então, esse discurso de que o projeto só se for dos vereadores da base, só privilegia alguns, não é verdade, né? Inclusive, a gente olha as redes dos vereadores de oposição que estão sendo contemplados também com seus pedidos atendidos, porque é isso que a gente fala, as demandas não são dos vereadores, a demanda é da população. E a população é que precisa ser atendida, independente de intermédio de qual vereador. Vem, a gente sabe que muitas vezes numa demanda chamam o senhor, chamam o Bressan, chamam o Felipe, né? E assim a demanda não é nossa, é das pessoas. Obrigado, vereadora Tati. Não, mas eu trouxe o tema porque não precisa dizer que às vezes falta o reconhecimento também por parte do vereador que ajudou. Exemplo é a lei do sandbox. Protocolei aqui nessa casa. Agora o governo Adiló implementou em Caxias 2 anos depois da ideia ter sido promulgada também, era uma lei minha, mas fizeram por decreto para não dar vitrine para esse vereador, mas tudo certo, é para Caxias, ainda bem que implementaram, mas faltou dizer, já estava na frente parlamentar de startup, inovação, o projeto Sandbox, que é uma lei do senhor, ainda bem que pode ser por decreto, mas tem que ser feito para a cidade. Às vezes demora um pouco, eu sei, demora uns 2, 3 anos até verem que a população pressionou tanto que tem que fazer, né? Quando aperta o calo, faz seguro de obra pública. Quando aperta o calo, bota o sandbox para poder testar novas tecnologias em Caxias, porque a lei não permitia. Mas isso aí já estava há 2, 3 anos. Então, às vezes, tem projetos que a gente poderia ter implementado antes em Caxias ter ganho muito com isso, só que são arrastados até o limite. Quando não dá mais, que tem que fazer mesmo, daí é feito. A sua parte, vereadora Rossi. Eu acho que ideologia é importante a gente discutir numa casa dessas, mas às vezes a gente tem que discutir coisas tão básicas, tipo uma troca de lâmpada, uma sinalização, que isso acho que não tem mesmo ideologia, né? Mas eu queria dizer uma coisa, que é tão grave quanto a gente fala aqui do carro que vai cair do buraco, das pessoas, mas eu vou insistir na questão da rua na frente da escola Nandi, que nós fizemos um pedido, então, enquanto está parada a obra, que tire aquela mão dupla, porque aquilo está perigoso para os estudantes, e isso é uma questão de vida, de segurança, né? Então, acho que é mais uma das coisas que, se
coloca só nesse debate do Risso, sem contar de toda a cidade. Obrigada, vereador. Obrigado, vereador. Exatamente. Ali as crianças estão caminhando pelo meio da rua, só com uma faixinha ali, botaram dois palanquezinhos ali com uma faixinha, podem atropelar alguma criança e depois que acontecer a desgraça, aí não adianta a gente vir chorar aqui e reclamar. Obrigado, presidente. Obrigado.